Saída confirmada. Carlos Amodeu não seguirá como CEO das Vasco da Gama SAF. Essa notícia que nós já demos lá no finalzinho de abril, meados de abril, nós já falamos isso aqui, que o Amodeu estava sendo fritado e que o contrato dele ia até o final de junho, até o final desse mês. Ele já foi avisado que não vai continuar e já está tudo bem. Inclusive, ele está nos Estados Unidos representando o Vasco, né? A CBF convidou todos os presidentes de clubes para irem à Copa do Mundo e lá está fazendo o evento sobre a Liga do Futebol. E o Carlos Amodeu está representando o Vasco. O Pedrinho não foi, porque o Vasco está nessa confusão aí de contratações, na questão de venda da Vasco da Gama SAF para o novo investidor. O Pedrinho resolveu não ir e o Carlos Amodeu foi no lugar, mas já sabendo que ele está demitido, que ele não vai continuar. Na verdade, o contrato dele não vai ser renovado. Carlos Amodeu, né, que vem na SAF do Vasco da era Pedrinho, né, não era Felipe não, da era Pedrinho, e foi meio que com uma rusga por causa da questão em dezembro, quando teve um patrocínio, uma oferta de um patrocinador master de 70 milhões e ele não fechou achando pouco. E depois perdeu a oportunidade e agora teve que fechar com a Sportbet, assim, meio que correndo. O pessoal achou que ele pisou na bola e abriu mão de 6 meses de grana de faturamento para o Vasco. Foi uma falha do CEO e politicamente isso é imperdoável. E os caras estão fritando o CEO da Vasco da Gama SAF, o nosso Carlos Amodeu. Porém, as notícias dão conta, algumas. Vou explicar aqui que isso não é definitivo, o que eu vou falar agora não é definitivo, mas as notícias dão conta que o substituto de Carlos Amodeu será Fred Luiz. Fred Luiz, que trabalha na Álvares Marçal, um dos diretores sócios da Álvares Marçal. A Álvares Marçal é uma empresa de advogados que está fazendo toda a gestão do Vasco junto com o grupo do Lamarca, com a Blue Star. Então é a Álvares Marçal que está fazendo esse intermédio aí, esse meio de campo, né? Ela é intermediária entre o Vasco e o Marçal. A parte legal, ver olhar contrato, cláusula, coloca isso aqui, tira isso daqui e tal, criando uma minuta. Esse memorando que vai ser assinado, pela está falando da UNU e tal, vai ser assinado, a construção da Álvares Marçal. E o Fred Luiz está muito envolvido nisso. E a notícia que saiu lá no Atenção Vascaínos é que o Fred Luiz vai vir como o novo CEO. Inclusive, ele é o nome do Lamarca. O Lamarca já indicou o Fred Luiz para ser o novo CEO. Até aí, tudo bem, é o que está sendo falado lá no Atenção Vascaíno e tal. E aí houve uma rejeição da torcida do Vasco, porque o Fred Luiz trabalhou no Flamengo. E saiu a história que ele era amigo pessoal do BAP. Na verdade, parece que ele não é amigo pessoal do BAP, pelo contrário, eles não se dão muito bem. Parece que o BAP foi o que forçou a saída dele do Flamengo. Ele, na verdade, que o Luiz Melo era flamenguista. O Luiz Melo era um torcedor de arquibancada. O Fred Luiz, perfil é diferente. Ele é um cara técnico e ele é um profissional. Ele já trabalhou no Corinthians também. Porque trabalhou no Corinthians também não serve. Ele é um profissional do mercado, não tem o seu time declarado, pelo menos a gente não tem fotos dele com a camisa do Flamengo, a não ser da época que ele era dirigente do Flamengo. Pô, se ele for dirigente do Vasco, ele vai aparecer com a camisa do Vasco. Normal, né, cara? Isso é normal. Ele é um profissional. Ele tá vestindo a camisa da empresa que ele representa. Até aí tudo bem, não se sabe se ele é realmente Flamengo, se não é. O que se sabe é que o dono da Álvares Marçal, esse sim, é vascaíno. Mas aí saiu hoje uma outra notícia dizendo que, olha, o Lamarca não indicou o Fred Luiz não, isso é história. O Lamarca quer indicar o dele, mas ele está esperando fechar o negócio para ele indicar o novo CEO da Vasco da Gama SAF. Cara, o Vasco é o clube que coloca os bois na frente da carroça. Por que não renova o Amodeu por mais 2, 3 meses? Bota o Amodeu na equipe de transição, porque tem que ter uma equipe de transição. E vende a Vasco da Gama SAF. Ainda não vendeu, nem vendeu a Vasco da Gama SAF, já estão trocando o CEO, o Lamarca já está indicando o novo CEO. Cara, é muito papo furado, né? Esses canais têm que começar a raciocinar isso aí. Eu não acredito que isso exista. Eu acredito que o Lamarca vai começar a indicar. Pode indicar sim. Me perguntaram. Eu conheço aquele cara ali, é um cara legal. Eu gosto dele, mas quer dizer que se eu comprar isso aí, ele vai ser meu funcionário. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele pode indicar, não, o Fred Luiz, gente boa, gosto dele, bom profissional, tal, mas não pode não ser da minha preferência. Eu indiquei ele, achei ele um bom profissional, mas não é da minha preferência para quando eu for o dono do negócio.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não sei nem se o Lamarca realmente indicou, ninguém sabe, ninguém conversa com o Lamarca, de onde saem essas notícias, quem conversou com o Lamarca para saber, quem foi a fonte, quem foi dentro lá do Lamarca que falou, eu não sei nem o nome da secretária do Lamarca, do Marcos Lamarca, eu não sei o nome de ninguém, alguém sabe o nome de alguém aí ligado ao Marcos Lamarca, quem é da Blue Star que é ligado ao que a gente conhece, a gente só conhece o Marcos Lamarca. Nessa empresa, quem é os diretores, quem são os... A gente não sabe nada. Como é que esses caras conseguiram essa informação? É muito estranho, muito esquisito o jornalismo aí do Vasco. E aí saiu hoje uma outra notícia dizendo que exatamente isso, que o Fred Luz não é o preferido do Lamarca, não, que não é nada disso. Enfim, olha, o Vasco realmente é muito complicado. E para completar a lambança, né, a atrapalhada, né, porque é a gestão dos trapalhões, né, tem que ter... Quando for falar de Vasco, tem que ter botar fundo musical, né? Porque é o Trapalhões, que você tá vendo a série dos Trapalhões, cara. A notícia que saiu também, uma outra notícia ligada à Vasco da Gama SAF, é que já tem a equipe de transição. Ainda não vendeu, já estão fazendo equipe de transição. Os caras não venderam ainda e já estão fazendo equipe de transição. E vai estar o João Vitor Assunção, que é o diretor de negócios, né? Ele é o atual diretor de negócios da Vasco da Gama SAF. O Admar e o Felipe. Esses caras vão estar na equipe de transição. Porra, na boa, o Felipe não é diretor técnico, não é campo, bola. O que ele está fazendo na transição administrativa da Vasco da Gama SAF? Cara, é uma notícia assim, sem pé nem cabeça, umas coisas assim. Olha, o momento é ruim, o Vasco tem poucas notícias, o Vasco está fechado, mas também ficar inventando notícia é demais, hein, galera? Então, na minha opinião, isso tudo não existe. O que existe só nesse balaio todo é que o Carlos Amodeu não vai renovar o contrato e não vai ficar no Vasco. Mas isso a gente falou lá em abril. Se você quiser ficar sempre atualizado com notícias reais do Vasco, análise das notícias do Vasco, a gente falando aqui de o que é, o que não é. Claro que eu não sou jornalista, também posso ser iludido, ludibriado, mas pelo menos aqui a gente avalia o que pode estar acontecendo, o que pode não estar acontecendo. Toma cuidado com esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de muita, mas é muita especulação. Inclusive, não é só especulação de jogador, também da venda do Vasco, né? Cada dia os caras já vendeu, assina amanhã. O que está faltando? Está faltando tinta na caneta para assinar? Está faltando um monte de coisa ainda, cara. Não pagou a ECAP. Como é que os caras não pagaram a ECAP? Os caras não terminaram com o arbitral, mas já estão fazendo equipe de transição? Pô, o torcedor vascaíno não é burro, não faz isso não, não faz com o torcedor vascaíno não. O torcedor vascaíno não merece isso. Valeu, galera. Amanhã eu trago um novo vídeo aqui no canal. Fique com Deus, um grande abraço, fui. Tchau.